Olá, professor, olá, professora. Que satisfação estar aqui para compartilhar com você a boa notícia que vem diretamente do governo federal, a realização de uma seleção unificada para professores. Faz tempo nós já vínhamos dizendo para vocês, né, e insistindo na importância de que se estudasse para vários concursos, né, de que vocês tivessem um espectro maior de oportunidades e não só para a sua cidade, para a sua região, para o seu local, para a sua localidade. E agora o governo federal toma essa decisão bastante acertada da realização de um concurso unificado, um concurso nacional unificado para professores, né? O CNU, assim como nós tivemos de outras carreiras, agora nós vamos ter um preparado especialmente para os professores. Essa medida foi anunciada pelo ministro da Educação e existe aí a expectativa de que durante o mês de novembro ainda o presidente Luiz Inácio Lula da Silva traga os detalhes, né, e referende essa iniciativa por parte do governo federal. Essa não é uma ação ingênua. Essa ação vem dentro de um pacote maior de medidas, obviamente, de valorização dos professores. Nós sabemos pelas pesquisas o quanto muito em breve vai haver um número muito grande de falta de professores. Então, essa medida preventivamente até vem suprir uma lacuna que em breve vai acontecer, se é que já não vem acontecendo em muitos lugares. Então, existe a questão aí da colocação nos mesmos moldes do pé de meia para os estudantes, que haja para os professores em formação também, tanto das licenciaturas quanto da pedagogia, porque a valorização do professor ela não passa somente pela questão salarial, né? Ela passa pelas condições de trabalho, de investir na sua própria formação. E vocês podem estar se perguntando, mas e aí? Então eu vou fazer esse concurso, não preciso fazer mais nenhum outro. Não necessariamente. Por quê? Porque até então o que foi dito, esta seleção unificada para professores, esse concurso nacional unificado, em que o professor pode prestar e abrir um espectro grande, né, de oportunidades de emprego e de colocação, ele vai acontecer por adesão. O que isso significa? Pode ser que sim, pode ser que não. Os municípios, os estados, a federação poderão aderir ao concurso nacional unificado. Então, quando for lançado, que todos os detalhes, né, tiverem já uma política bem definida, os municípios vão ter um tempo para aderir ou não. E aí, como é que nós vamos saber quem seriam os municípios que vão aderir ou não? Não dá para a gente trabalhar no sentido da futurologia. Mas a gente pode ter aí algumas tendências, vamos dizer assim. Então, se a gente for analisar, a realização de um concurso público é algo de um bom investimento. É preciso um orçamento, e o governo federal, por exemplo, já anunciou que está com esse orçamento, para a realização, para a contratação da banca, e, dependendo do município, passa a ser inviável até a realização de um concurso. Às vezes, o município precisa de um número pequeno de cargos, então ele tem que acionar uma banca, uma série de etapas para poder selecionar um número pequeno de pessoas, né? Então, muitos municípios nem conseguem esse processo, né? Finalizar esse processo por questões de orçamento, por questões de logística. Esse concurso, então, vem suprir principalmente para pequenos municípios ou estados não tão grandes, ou até maiores estados e capitais que tenham esse interesse de investir assim, captando, né, os seus recursos humanos desse concurso nacional e poupando sua energia de investir num grande orçamento para um concurso público. Talvez, não é certeza, né? Mas a gente pode analisar capitais como São Paulo e outras. Em alguns programas governamentais existe adesão, em outros não. Por exemplo, se a gente pegar a BNCC, nossa Base Nacional Comum Curricular, ela também não é obrigatória. Ela existe, né? Ela é uma base nacional comum curricular de referência para todos os estados, para todos os municípios, porém, desde que ela foi homologada,
é uma opção da cidade, do município ou do estado aderir ou não à BNCC. É a mesma coisa. Alguns vão aderir, outros não vão aderir, porque vão criar os seus currículos próprios, porém alinhados com a BNCC. Então, o que a gente já pode pensar? Ainda que esse concurso nacional unificado ele seja por adesão, muito provavelmente ele vai impactar diretamente, mesmo naquelas cidades, naquelas capitais que desejam, ou estados que desejarem fazer seus concursos próprios, que vão precisar seguir um pouco destas tendências, né? Então, vamos supor, os autores que aparecerem nesse concurso nacional, certamente vão impactar, mesmo nas cidades que não aderirem ao processo de seleção unificada para professor. Então, é algo que vai vir como um divisor de águas, não tem mais volta. Se eles vão definir áreas, essas áreas vão impactar certamente. Então, não tem como, né? Nós estamos numa federação. Todos os nossos estados, eles estão, de alguma forma, não é? Não vou dizer amarrados, mas eles estão, em rede, certo? Somos uma federação. Então, a questão da adesão é importante que vocês entendam. A questão de que a tendência é que, principalmente para os pequenos municípios ou para capitais menores, isso seja praticamente certeza que haverá adesão, né? E outras maiores capitais, aí, questão de análise, né? Análise também de políticas públicas, tudo isso impacta. Então, falando de novo, né, de uma capital como São Paulo, não houve adesão ao Plano Nacional do Livro Didático para a Educação Infantil na cidade de São Paulo, mas houve adesão ao LEI, leitura e escrita na educação infantil. Então, não existe, assim, uma regra exatamente, por isso nós precisamos estar atentos e investir nisso, porque se você mora, por exemplo, num município que tem vários municípios no seu entorno, olha que vantagem você ter essa aprovação, né? E como é que vai funcionar? Quais serão os moldes? Ainda que a gente precise aguardar as regras específicas e a regulamentação, é importante a gente lembrar que essa seleção vai seguir os moldes do concurso nacional unificado que já aconteceu. Então, nós não temos um modelo de uma prova da educação, porque será a primeira vez, mas, por outro lado, nós temos uma ideia de que, se o concurso nacional unificado foi organizado essa prova por áreas, né? Também teremos esses blocos, provavelmente. Então, um bloco de gestão, um bloco, por exemplo, das áreas das exatas, das humanas, e isso provavelmente vai acontecer, e já foi anunciado que essa seleção seguirá estes moldes. Quando dizem, né, é o Enem dos professores, na verdade é uma metáfora, né, é uma referência, porque o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, que aqui não é o caso, nós trataremos de professores já formados. Mas sim, o processo de seleção, de documentação e a prova em si vão seguir esses moldes, e estamos aqui aguardando para que no mês de novembro a gente tenha essa notícia. Vai ser um grande presente de Natal para os professores e para nós que investimos na formação de vocês. Então, neste momento, o que nós temos a fazer? O que vocês já deveriam estar fazendo há muito tempo? Estudar. Estudar principalmente estas questões que já são gerais. Então, vamos pegar a legislação educacional completa, Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Estatuto da Criança e do Adolescente, diretrizes curriculares nacionais, todos os documentos derivados, né, que nós temos, legislação a respeito da educação especial, legislação que trata das questões étnico-raciais da educação indígena, tudo isso não há dúvidas que estará contemplado, né? Isso vai aparecer, vai surgir. Os demais autores, as tendências curriculares, como a gente tem visto, né, as vertentes dessa pedagogia participativa, investigativa, um currículo ativo, as questões ligadas também à tecnologia, às linguagens. E aí, se a gente se inspirar um pouco, analisar a lógica do Enem, esta certamente será uma prova que vai exigir do professor grande habilidade de compreensão, interpretação de texto e estabelecimento de relações, isso não há dúvidas.
Então, qual vai ser a questão? Vou ter que conhecer muitos conteúdos? Ao que nos parece, não basta ter um rol enorme de conteúdos, mas sim estabelecer redes entre esses conteúdos. Portanto, para fazer isso, vocês vão ter que contar com um grande tempo de estudo e de dedicação, né? E o sarrafo certamente não vai ser baixo. Então, por isso, recomendo. Vamos acompanhar as notícias, tendo informações, a gente traz aqui para vocês. Ainda temos aí mais algumas semanas para o final do mês de novembro e que se cumpra essa medida tão importante para os professores. Então, vamos lá? Comecem. Sempre é tempo de dar o primeiro passo, ok? Contem conosco. Um abraço.